Bom, dando continuidade ao nosso estudo sobre os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, nós vamos estudar agora o crime de concussão, que está previsto no artigo 316 caput do Código Penal. Eu coloquei aqui para vocês a redação do 316 do Código Penal caput, que diz: exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. E a pena prevista é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, aqui, um dos principais aspectos básicos desse crime, né, é tutelar a administração pública, né, especialmente a questão da moralidade da administração pública, e, num plano secundário, também proteger o patrimônio do particular que foi constrangido pelo ato criminoso desse agente, certo? E, em razão dessas penas previstas, não cabe nenhum dos benefícios da Lei 9.099, porém, é possível o acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, inovação aí trazida pelo pacote anticrime. Quanto ao sujeito ativo, a visão dada, né, pela lei, nesse artigo 316, é que o sujeito ativo é o funcionário público em sentido amplo do direito penal, que nós já conversamos, né, sobre isso quando nós analisamos o artigo 327 do Código Penal. Então, aqui inclui também aquele que ainda não esteja no exercício da função, por exemplo, aquele que foi apenas nomeado, mas ainda não está no exercício da função e atua criminosamente, né, em razão dela. E aí, caso o funcionário público ocupe um cargo em comissão ou de função, de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, de sociedade de economia mista, de empresa pública ou de fundação instituída pelo poder público, vai incidir também aquela majorante, aquele aumento de pena lá do parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal. E, como também nós já sabemos, o particular também pode concorrer para a prática desse crime, desde que ele saiba, que ele tenha conhecimento dessa circunstância subjetiva elementar do tipo que está colaborando com a ação criminosa de autoria de um funcionário público, né? E aí, se o sujeito ativo for um fiscal de rendas, pelo princípio da especialidade, a conduta dele não cai aqui no 316, mas sim num crime contra a ordem tributária, previsto lá no artigo 3º, inciso 2 da Lei 8.137/90. E se for policial militar, o crime vai ser o do 305 do Código Penal. Policial militar cai no 305 do Código Penal. E o sujeito passivo, né, é a administração pública e também a pessoa que foi constrangida, né, que pode ser um particular ou mesmo um outro funcionário público. Trazendo a análise da conduta, né, falando sobre os elementos objetivos desse tipo penal, a gente vê que a conduta consiste em exigir. Eu vou pegar aqui o marca-texto e marcar aqui o verbo exigir. É muito importante lembrar, nesses crimes que nós estamos estudando, qual é o verbo indicador da conduta, tá? Aqui é exigir o agente, e ele pode fazer isso, como a lei coloca, para si ou para outrem, direta ou indiretamente. Ele vai exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ou seja, por meio de uma interposta pessoa. Isso pode ser feito de forma explícita, né, ou de forma implícita, de modo que ele vai exigir uma vantagem indevida abusando da sua autoridade pública como meio de coação. Então, aí tem o que eu coloquei para vocês, exigir, aqui no sentido de uma influência intimidativa sobre o particular ofendido, havendo necessariamente algo de
coercitiva. Então, vai ter sempre algum tipo de constrição, né? De uma influência intimidativa, havendo necessariamente algo de coercitivo. O agente público, ele vai impor, ordenar de forma intimidativa, de forma coativa, essa vantagem que ele almeja e que ele não faz jus, né? A qual ele não tem direito, não é uma vantagem que não é legítima. Agora, também tem que ter cuidado para não confundir concussão com extorsão, que é um crime, inclusive, que nós já estudamos, tá? O crime de concussão e o crime de extorsão, eles têm, sim, uma certa afinidade, né? Ambos vão tratar da exigência de uma vantagem indevida por parte de um agente, né? Agora, na figura típica da concussão, essa exigência da vantagem tem um plus, né? Aqui tem que observar a qualidade de servidor público do sujeito ativo, né? E ele, nessa qualidade, reclama para si, em razão da sua função, servindo-se dessa função, a vantagem ilegítima, né? E na concussão, o agente exige a vantagem, exigir no sentido de impor como obrigação, de reclamar aquela vantagem imperiosamente, mas ele não constrange a vítima com violência ou grave ameaça, né? O funcionário impõe à vítima a prestação de uma vantagem indevida e essa vítima pode ceder a essas exigências exclusivamente porque ela acredita, né, que aquela pessoa pode lhe fazer algum mal, né? No sentido de que aquela pessoa teria o poder de, com um ato, com o seu cargo, em razão da sua função, causar algum mal nesse sentido para a vítima, mas não no sentido de violência, né, de grave ameaça, tá? Não havendo promessa de violência ou de nenhum mal futuro nesse sentido. Já na extorsão, pelo contrário, né, o agente constrange alguém mediante violência ou grave ameaça a fazer, a tolerar que se faça, ou deixar de fazer alguma coisa, e por esse meio ele obtém uma vantagem econômica que também é indevida, né? Então, sem violência não existe extorsão. Sem violência não existe extorsão. E se tiver a violência, a promessa de uma grave ameaça, aí sim nós teremos a extorsão, ainda que o sujeito ativo seja funcionário público. Se utilizar de violência ou grave ameaça, mesmo que seja funcionário público, né? E mesmo que ele proceda no exercício em razão de suas funções, se utiliza violência ou grave ameaça para conseguir essa vantagem, aí nós estaremos diante do crime de extorsão. Bom, outra coisa que é importante também diferenciar é a diferença, né? Nós diferenciarmos exigir e solicitar, né? A gente não pode confundir uma exigência com uma mera solicitação, né? Mera solicitação seria o quê? Um mero pedido. E no caso de solicitar, se o agente solicitar, o crime vai ser outro, vai ser o crime de corrupção passiva, previsto lá no artigo 317 do Código Penal. E lembrando que o agente, né, para que ele pratique esse crime de concussão, ele tem que deter a competência para a prática do mal temido pela vítima, né? Se ele não tem competência para a prática desse mal, mas ele simula a qualidade de agente público, na verdade, não tendo esses atributos mencionados, não tendo competência para isso, o crime vai ser outro. Já já nós vamos conversar sobre isso. Bom, em relação à vantagem, né? A norma diz claramente que essa vantagem tem que ser, vou voltar aqui, ó. Essa vantagem tem que ser indevida, né? Vantagem indevida. E aí, existe uma divergência na doutrina se essa lei busca incriminar qualquer tipo de proveito que seja proibido, né?
ainda que não seja um proveito de ordem econômica, patrimonial, como, por exemplo, algo de cunho sexual ou de cunho sentimental, né? Tem opiniões de ambos os lados. Alguns entendem que essa vantagem tem que ser econômica, outros entendem que pode ser qualquer tipo de vantagem, certo? E aí, se essa vantagem for devida, né? Se essa vantagem for devida, aí o agente vai responder por outro crime. Se essa vantagem, que é devida, consistir na arrecadação de algum tipo de tributo, então o agente que empregar nessa cobrança algum meio vexatório, algum meio gravoso, a gente vai estar diante do delito do 316, parágrafo 1º, que é o crime de excesso de exação, que é o próximo que nós iremos estudar. Está previsto nesse mesmo artigo 316, só que no parágrafo 1º. Qualquer outro proveito que seja legítimo, né, devido, uma vantagem devida, mas que não seja um tributo e que seja exigido pelo agente público, aí vai configurar o crime de exercício arbitrário das próprias razões, porque se nós ainda estivéssemos na vigência da lei antiga, a Lei 4.898 de 65, essa conduta se amoldaria ao artigo 4º. Mas como a Lei 13.869 de 2019 revogou essa lei anterior e não trouxe outra disposição semelhante no âmbito, né, do abuso de autoridade, então entende-se que, nesse caso, configurará, sim, o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Eu deixei uma pergunta aqui no final. E se um servidor público, valendo de sua autoridade, exige de empresários da cidade verbas para reformar sua repartição pública? Então, a gente imagina nesse sentido, né, que só há o crime de concussão quando a indevida vantagem ela é exigida para não só para a própria administração pública, já que o que também é objeto, é bem jurídico tutelado, né, aqui, é também a moralidade da administração pública, apesar de existirem entendimentos contrários, existem entendimentos nesse sentido, né, de que a vantagem exigida não deve ser apenas para o próprio agente, né, mas também para a própria administração pública também, né, nem só para o agente ou para um terceiro, ou seja, nem só para um particular, mas se essa vantagem exigida for para a própria administração pública, mas dentro dessas condições, como a tutela da própria moralidade administrativa também, não só o patrimônio, né, aí nós também teríamos esse crime de concussão, certo? Também é importante diferenciar o crime de concussão dos crimes previstos lá no artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade, né? A Lei 13.869, agora do final de 2019. O caput do 33 diz exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Aqui, nesse caput do 33, a Lei de Abuso de Autoridade pune aquele agente público que com a finalidade específica, dolo específico de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por um mero capricho ou satisfação pessoal, vem exigir informação ou cumprimento de obrigação, né, incluindo aí o dever de fazer, de não fazer, sem que isso esteja amparado por lei, sem que exista expressa lei nesse sentido, sem o expresso amparo da lei, né? Então, esse tipo penal a gente não pode confundir com a concussão, porque ele não envolve a exigência de uma vantagem indevida. A finalidade específica de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, que é um pressuposto de todos os tipos penais de abuso de autoridade, né? Essa finalidade específica de beneficiar a si mesmo ou a terceiro não consiste em obter alguma vantagem direta como contraprestação, né?
Porque aqui o benefício vai ser a própria obtenção da informação exigida ou cumprimento de alguma obrigação que não tenha amparo legal. E já que no parágrafo único do 33 da Lei de Abuso de Autoridade diz: incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Aqui é punido aquela pessoa que se utiliza do cargo ou da função pública ou invoca essa condição de agente público para se eximir de alguma obrigação legal ou para obter alguma vantagem ou algum privilégio indevido. É como a gente costuma chamar de carteirada, né? A pessoa se vale, invoca a sua condição funcional, buscando alguma vantagem, algum tratamento diferenciado que extrapola os seus direitos. Por exemplo, ser tratado por determinados pronomes de tratamento, não enfrentar filas, né? Não ser autuado quando infringe alguma norma de trânsito, não pagar o ingresso para um determinado show, um determinado evento, esse tipo de coisa, né? Então, nesse caso, ao contrário do que acontece no crime de concussão, a vantagem aqui não envolve diretamente o desempenho da função, né, daquele agente público. Aquele agente público invoca a sua condição sem, digamos assim, comercializá-la, né? E outra, essa disposição do parágrafo único, ela não é caracterizada pela exigência de vantagem, né? Apenas por uma invocação da condição de agente público para fins ilícitos. Não está num contexto aqui de coerção ou de intimidação, tá? E dando continuidade sobre o crime de concussão, eu coloquei uma pergunta, só esqueci de colocar o ponto de interrogação. Qual o crime praticado pelo médico servidor do SUS que, em prejuízo do paciente, recebe custos adicionais em exame já homologado pelo órgão previdenciário? Bom, aí vai depender do caso concreto, né? Se o médico exige do paciente esse custo adicional para realizar, por exemplo, uma operação médica, um exame médico, aí nós temos sim o crime de concussão. Agora, se o médico não exige nada e apenas solicita é um simples pedido, aí o delito vai ser de corrupção passiva, né? Agora, se o médico engana o paciente, dizendo que essa complementação é devida, alegando, por exemplo, que o SUS não cobra uma determinada operação médica, né? E aí, então, como ele engana, né, o crime vai ser de estelionato, né? Se não houver, nessa hipótese, nenhuma intimidação. O que mais? Elemento subjetivo é o dolo, né? Esse crime de concussão ele só pode ser praticado com dolo, que é o agente, de modo consciente e voluntário, exigir para si ou para outra uma vantagem indevida, né? Abusando da função exercida ou que ainda irá exercer. Não existe modalidade culposa, né? Que mais? Consumação. Quanto à consumação, como a conduta criminosa vem com o verbo exigir, então nós temos aqui um crime formal, né? Também chamado de crime de consumação antecipada, né? Então ele se consuma com a mera coação, independentemente de obtenção daquela vantagem indevida, né? O recebimento dessa vantagem indevida é um mero exaurimento do crime, vai interferir só na pena, né? Recebimento não é elemento constitutivo do crime. Que mais? Tentativa. É possível? Se você puder fracionar o intercrimes, né, é possível a tentativa. E a doutrina coloca o exemplo do caso da carta concussionária interceptada antes de chegar ao conhecimento da vítima, né, do lesado. E a ação penal é pública incondicionada. Na próxima videoaula, a gente vai estudar o crime de excesso de exação.